Nesse vídeo de hoje eu vou te abrir 4 ativos que eu tenho dentro da carteira e vou te mostrar como que está as posições desse ativo e o que foi decidido em cada um desses ativos. Ou seja, hoje eu vou te mostrar o campo de batalha. Hoje eu não só vou te mostrar uma análise, mas também vou te mostrar decisões que foram tomadas em cima de uma carteira, beleza? Bom, e Teles na área. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo está sendo relevante. Afinal de contas, eu não vejo ninguém vindo aqui publicamente, abrindo uma carteira e mostrando para você exatamente as transações. E eu quero fazer isso daqui com você, beleza? Olha só, se a gente pegar uma carteira que eu tenho publicamente e esses resultados não são somente meus, mas sim das pessoas que seguem essa carteira, olha só, Bitcoin dentro dessa carteira ele já tem R$10.031,32 de lucro, sendo que é investido R$229 ali por segunda-feira. Isso daí dá uma alta no Bitcoin somente de 121%. Essa posição ela não foi realizada, tá? Essa posição aqui, ela continua dentro da carteira. Tem outro ativo dentro dessa carteira também, que é Iluvio, por exemplo, que é aportado ali R$51 por segunda-feira. E Iluvio tem um lucro de R$1.037,62. Um terceiro ativo que tem dentro dessa carteira também é o Uniswap, onde o Uniswap tem um lucro de R$1.081,51, sendo que é aportado por segunda-feira R$40 em Uniswap. Esses 3 ativos que eu te apresentei aqui dentro dessa carteira, eles ainda estão nessa carteira. Não houve realização de lucro dentro desses ativos, mas tem um ativo que, por exemplo, Radial, onde é feito um investimento de R$40 por segunda-feira, foi realizado um lucro de R$3.856. Mas não entendi por que alguns ativos você realizou lucro e por que outros ativos você continua exposto. Bom, esse jogo aqui é um jogo onde nós devemos ganhar dinheiro. A gente não entra no mercado financeiro para perder. E quando a gente faz o dinheiro ali, nós devemos proteger esse dinheiro. Então ativos como o Radial, por exemplo, que entregou, quase R$4.000 ali de lucro, sendo que é investido apenas R$40 por segunda-feira, sim, foi um ativo de proteção. Foi um ativo onde nós protegemos esse lucro realizado. Muitas pessoas sabem comprar, mas poucas pessoas sabem vender. E ficar rico só na tela do computador é fácil, qualquer um consegue fazer isso. Afinal, a gente tem os ativos que faz o pump and dump, ou seja, você fica rico em um dia e pobre no outro. Então, você tem que sim saber utilizar estratégias de defensiva dentro de uma carteira. E o porquê que eu utilizei essa estratégia de defensiva dentro dessa carteira? Olha só, quando a gente analisa, por exemplo, o Bitcoin, a gente vê que essa região que nós estamos aqui, estamos tendo o maior volume transacionado dentro dessa região. Aqui a gente está olhando para quantidades de Bitcoin que estão sendo transacionados. Se a gente voltar aqui, por exemplo, para o dia 16, nós vamos ver que essa região não tinha tanta transação assim, ou seja, ela era uma região onde nós tínhamos ali em torno de 350 mil bitcoins transacionados dentro dessa região. E se a gente vem para a data de hoje, a gente já está falando que só aqui, na casa dos $66.000, a gente já tem 568 mil bitcoins. Essas transações são maiores do que aconteceu lá no fundo nos $15.000. Isso daqui é um sinal que muitos ativos estão trocando de mãos. Está saindo de um grupo de investidores e partindo para um outro grupo de investidores. Esses grupos que estão dando saída, eles tiveram um custo e a gente vai olhar para entender se eles estão tendo lucro ou prejuízo. Essas outras pessoas que estão comprando, elas estão construindo o seu custo médio agora, nos $66.000, quando a gente tem esse ativo trocando de mão, beleza? Nós vamos nos aprofundar em cima dessa análise aqui, mas estou te explicando um pouquinho do conceito, porque foi uma decisão estratégica de vender alguns ativos
posicionar uma carteira, por exemplo, mais em Bitcoin nesse momento, exatamente para a gente entender como que no final podemos tomar uma decisão. Bom, então a gente vê essas distribuições aqui. Primeiro ponto que nós devemos olhar é a idade dessas moedas que estão sendo transacionadas. Olha só, quando a gente olha as moedas que está saindo de uma mão e partindo para outra, a mão que está saindo são moedas que têm ali mais de 2 anos, tá? Então a gente está falando de moedas de 2 até 10 anos. Veja que esse volume ele aumentou bastante aqui nessa última região que nós tivemos. Inclusive a gente teve o maior pico aqui da história do Bitcoin, de moedas mais antigas. Esse pico foi bem responsável por moedas que tinham de 5 a 7 anos ali. E isso daqui houve uma troca de mão. Ou seja, quando a gente olha para esse gráfico aqui, nós entendemos que tem uma mudança de mãos. E aí, quando a gente vê esse gráfico aqui, vemos que boa parte está vindo de moedas mais antigas. Eu sei que nesse momento você vai se questionar, beleza, mas essas transações elas estão sendo feitas exatamente pelo GBTC. Que o GBTC está vendendo seus bitcoins ali e esse BTC ele está indo exatamente para os outros fundos, BlackRock, Fidelity. Bom, sim e não. Isso pode estar acontecendo, como isso também não pode estar acontecendo. A gente só vai saber daqui a um tempo, quando as métricas virarem, a gente conseguir avaliar se realmente isso foi para dentro da BlackRock ou não. E mesmo que isso esteja indo para dentro da BlackRock, a quantidade de bitcoins que a GBTC está vendendo, ela representa apenas 36% desse volume aqui. Ou seja, a maior parte dessa distribuição não é feita pelo GBTC. A gente consegue avaliar aqui a carteira do GBTC e a gente vê exatamente o volume que eles estão distribuindo ali. Eles já distribuíram 315 mil bitcoins, mas como eu mostrei aqui para vocês, desses 315 mil bitcoins, somente nos 66 mil dólares a gente tem 563 mil bitcoins. Ou seja, 300 mil ali do GBTC, cara, é um dia dessas barras aqui mais baixas. Porque se você ver essas barras mais baixas aqui, elas têm em torno ali de 250 mil bitcoins. Então, sim, a gente pode ter os BTCs que estão saindo do GBTC entrando dentro dos outros fundos, BlackRock, Fidelity, só que a gente só vai saber isso daqui 6 meses depois da aprovação do ETF. Enquanto isso não acontecer, a gente não vai saber. E mesmo que quando a gente chegar nesse momento daqui 6 meses e a gente entender que realmente aquilo foi para a mão do GBTC, apenas 315 mil bitcoins foram desse movimento. O restante não vieram desse movimento, beleza? Eu sei que o GBTC levanta bastante essa dúvida aí para algumas pessoas. E quando a gente avalia, por exemplo, esse volume que está sendo distribuído aqui, a gente consegue ver um dia em específico que tivemos o maior volume comparado até mesmo com o último ciclo aqui, de Bitcoin distribuído com mais de 5 anos. Quando a gente junta tudo isso, a idade das moedas que elas estão sendo distribuídas, a gente pode separar elas em 3 categorias. Moedas jovens, moedas intermediárias e moedas velhas. Se você vê o gráfico em verde, isso significa que só moedas jovens estão sendo transacionadas, estão sendo trocadas. Quando você vê o gráfico em amarelo, você vê que moedas intermediárias estão sendo transacionadas. Quando você vê o gráfico em vermelho aqui, você vê moedas antigas com um volume muito consistente sendo transacionado. Quando a gente avalia todos os topos do Bitcoin, a gente vê que todos os topos eles são constituídos com transações de moedas muito antigas, seja ele um topo cíclico ou seja ele um topo local. E aí aqui eu vou te explicar ainda dentro dessa análise em qual fase do ciclo nós estamos, se isso que eu estou falando para você constitui um topo cíclico ou se isso constitui um topo local, beleza? Bom, então a gente vê aqui que temos um sinal vermelho diante da nossa frente, tá? Onde a gente teve várias moedas antigas sendo transacionadas. Diante a isso, nós começamos a adotar estratégias defensivas. Olha que louco. Se eu olho para os dados e eu vejo que as coisas deram uma esquentada ali, o que eu faço? Eu saio 100% do mercado? Obviamente que não.
Eu continuo exposto nos principais ativos, como Bitcoin, por exemplo, eu continuo exposto em Luva, eu continuo exposto em Uniswap e lucrando nesse ativo, não só eu como os alunos também, mas ativos de alto risco, por exemplo, que foi Radial, que entregou R$ 3.800 de lucro, a gente diminui esse risco. Porque aquele mesmo ativo que ele te entrega muito lucro, significa que aquele ativo ele tem muito risco envolvido. Então, quando você vai tomar uma estratégia de proteção de uma carteira, você começa tirando o risco dessa sua carteira. Então, se os dados eles começam a acender uma luz ali de que, opa, a gente está tendo uma distribuição, em vez da gente sair 100% do mercado, ser um amador e não ter uma estratégia, a gente simplesmente começa a adotar uma estratégia de diminuição da exposição da carteira. Com isso, a gente consegue nos prevenir caso aconteça uma retração, um topo local, por exemplo, que é uma retração mais pesada, tá? Eu não estou falando com você aqui sobre retrações de 10%, 20%. Eu estou falando de retrações em topos locais. Topos locais, eles têm o poder de fazer retrações de mais de 50% dentro de altcoins. Isso seria retrações de 30%, por exemplo, dentro do Bitcoin. Então, diante desse cenário aqui, quando eu olho para esses dados, eu tomo sim uma decisão de proteção da carteira. Mas Gui, por que você ainda não realizou 100% da carteira, sendo que isso daqui te aponta também nos ciclos anteriores um topo cíclico? Bom, porque para a gente diferenciar se é um topo cíclico ou um topo local, a gente vai entender em que fase do ciclo nós estamos. A fase que nós estamos no ciclo não é a última fase, por exemplo, a fase azul aqui em cima. Essa fase azul ela vai ser a euforia. Ainda falta acontecer a euforia dentro do mercado cripto. Então, se a gente ainda não teve a euforia acontecendo, mas a gente tem alguns indicadores apontando, por exemplo, distribuições, que isso vai sinalizar uma saída de investidores mais maduros, isso vai sinalizar um ponto de alerta para nós, interpretamos que isso é um topo local. Diante disso, a gente diminui um risco de uma carteira, não de uma maneira que a gente tenha mais de 50% em hedge. A gente vai simplesmente continuar com a maior parte da carteira exposta no mercado, mas aqueles ativos com maiores riscos, a gente vai fazer uma diminuição exatamente dele, beleza? Bom, se a gente continuar a nossa análise aqui, né, eu não gosto de indicadores bala de prata, então eu não vou utilizar só o NUPL para saber em que fase do ciclo nós estamos. Se você utilizar um único indicador, você está sendo amador, beleza? Bom, eu avalio também através do risco envolvido no sistema. Olha só, a gente tem um gráfico aqui, ó, do risco, que ele sempre vai apontar quais foram as regiões anteriores de topo. E nós podemos observar que todos os topos eles foram formados a partir de 90% de risco. Isso falando para topos cíclicos, tá? Em 2019, como a gente teve um topo local ali, esse topo local foi constituído acima de 60% de risco. Se nós plotarmos esse gráfico aqui em cima do preço através dessas bolinhas, a gente consegue traçar aqui o que é 60% de risco, tá? Olha só, foi em 2019 aqui, mas eu vou considerar só acima de 80% de risco, que é o histórico que todos os topos anteriores eles estiveram acima de 80% de risco. Veja que nesse momento nós não chegamos ainda acima de 80% de risco. A gente consegue ver aqui no gráfico que o máximo que nós batemos foi 73% de risco. Ou seja, a gente tem mais espaço ainda para poder subir. Se o NUPL ainda não chegou dentro da última fase, que é a fase eufórica, se o risco no sistema ele ainda não chegou acima de 80%, 90%, a gente ainda tem espaço para poder subir. Então, diante a isso, eu tomo uma decisão não de saída 100% do mercado, mas sim uma estratégia de decisão aonde eu vou diminuir o risco de uma carteira. E olha só, essa carteira que você está vendo aí é a carteira que eu monto para o meu filho, onde eu faço todas as operações ali, e as pessoas que copiam e colam essa carteira têm exatamente esses resultados. Porque eu não só solto o ativo, por exemplo, compra, não, é uma carteira que ela realmente é gerenciada. Se o risco está elevado, simplesmente eu vou entrar em estratégia de proteção. Se o risco está baixo, nós vamos entrar em estratégia de all-in.
Radial compramos quando ninguém queria saber desse ativo. Solana compramos quando ninguém queria saber desse ativo. Naquela época, o risco no sistema estava baixo. Se hoje for preciso eu sair de algum ativo que o risco está elevado e eu entrar em outro ativo, isso será feito, porque afinal é a carteira do meu filho. Eu quero sim deixar esse patrimônio todo para ele, então eu não posso arriscar o futuro do meu filho para que ele perca esse futuro caso a gente tenha drawdowns aí, devolva 100% do lucro dele para o mercado, beleza? Bom, quando a gente avalia o nosso price action aqui, a gente tem a nossa lateralização aqui, tá? Temos um péssimo sinal, que é o sinal de um fundo mais baixo que o fundo anterior. Se nós formarmos um topo mais baixo que o topo anterior, nós teremos exatamente as informações necessárias para que a gente venha buscar regiões mais baixas dentro de um gráfico semanal, galera. E quando a gente fizer uma retração dentro de um gráfico semanal, por exemplo, a gente vai ter mais oportunidades de compra ainda dentro desses ativos. Olha só, inclusive, o que você pode fazer como melhor estratégia é sempre fazer compras parciais e nunca all-in dentro de uma posição. Por exemplo, eu acredito que Bitcoin ele vai entregar retrações nas próximas semanas? Sim, mas eu também posso estar errado dentro dessa minha análise. Então, eu vou fazer um peso e tomar decisões. Qual que seria uma decisão? Cara, vamos entrar com uma estratégia de DCA, porque caso eu esteja errado, eu comprei nessa segunda-feira, eu comprei na segunda-feira passada, mas a gente vai ter caixa para caso esse drawdown realmente aconteça. Se ele acontecer e a gente vier em patamares de $53 mil, por exemplo, que é uma retração de Fibonacci, a gente vai ter mais caixa para poder dobrar posições, para poder colocar mais capital na mesa. E se isso não acontecer, ok, nós estamos nos posicionando aos poucos, mas garantimos todo aquele lucro que nós fizemos ao longo desse processo. Se você acha que investir, chegar no Hall da Fama, ser um dos grandes titãs do mercado, ser um grande investidor, é simplesmente olhar para 3 linhas e decidir se você vai comprar ou vender na data de hoje, você está muito enganado. Quando a gente olha a história dos maiores investidores, eles foram pessoas estratégicas, pessoas pacientes, pessoas com controle emocional, pessoas que entendiam do jogo e sempre estavam planejando quais que seriam as suas decisões, o que elas iriam fazer naquele determinado momento, beleza? Bom, eu sei que não é fácil para todo mundo tomar todas essas decisões, tá? Decisões de saber a hora de comprar, saber a hora de diminuir o risco. Eu sei que nem todo mundo tem acesso a essas plataformas, por exemplo, como a Cryptoverse, por exemplo, como a Glassnode ou outras plataformas que eu tenho de assinatura. E isso acaba saindo muito caro para você aí no Brasil, porque essas plataformas elas cobram em dólares. Eu pago mais de R$2 mil por mês para essas plataformas no geral aqui, para simplesmente ter essas análises, ter esses dados para poder tomar decisões. Se você quiser simplesmente olhar para as minhas decisões, carteira Rumo ao Milhão, que é exatamente essa carteira que eu te apresentei, que hoje tem 10 mil de lucro para os alunos, também não só para o meu filho, mas para todo mundo que segue essa carteira, e também tem R$ 3.850 no bolso de quem está seguindo essa carteira desde o começo. O link dessa carteira está na descrição, você vai cair nessa página. Nessa página eu te explico que a gente tem oportunidades ainda diante da nossa frente. Enquanto a gente não finalizar essa última pernada que nós vamos ter, enquanto nós não entrarmos dentro da fase eufórica do mercado, ainda estaremos em oportunidades de aporte. Cada estratégia que você tomar, seja de fazer caixa, seja de qualquer coisa, é uma estratégia de hedge para caso a gente tenha uma queda, você consiga aportar muito mais. Mas também tenha estratégias de, por exemplo, se as suas decisões estiverem erradas. Por que tem uma linha laranja aqui em cima no Bitcoin, nos $73 mil? Porque se a gente fizer o rompimento dos $73 mil, não haverá pullback, a gente não vai ter Bitcoin em 53 mil dólares. Se a gente não vai ter Bitcoin em 53 mil dólares, a gente precisa tomar uma estratégia, uma decisão para caso haja esse rompimento, beleza? Novamente, se você quiser meu auxílio nessa sua jornada,
link na descrição, carteira rumo ao milhão. Pode ter certeza absoluta que eu vou colocar lucro no seu bolso e eu vou proteger o seu lucro quando for a hora de proteger. Farei o máximo o possível para que você simplesmente saia com dinheiro no bolso, não no final. E não só com dinheiro na tela, que é muito que as pessoas conseguem fazer dentro do mercado cripto. Beleza? Forte abraço, tamo junto e eu vejo você de volta amanhã aqui no canal. Valeu!